O desejo de conseguir o que se quer a qualquer custo frequentemente leva a crimes graves. Às vezes é difícil perceber até onde uma pessoa pode ir para realizar seu sonho, especialmente quando a vida de alguém está no caminho desse objetivo. Neste caso, não se trata apenas de um crime cruel, mas de uma infração extremamente rara e chocante. Essa história trágica aconteceu no Brasil e causou grande repercussão em todo o país. No entanto, quem mais ficou chocado foram os moradores da pequena cidade de São João Batista. Foi justamente ali que ocorreu o crime que eles consideraram o mais cruel e sem precedentes de toda a história da região. Flávia Godinho, que após o casamento passou a se chamar Mafra, nasceu em 19 de abril de 1996 na cidade de São João Batista. Ela era a filha mais nova de uma família numerosa. Seus pais viviam modestamente, mas faziam de tudo para dar aos filhos o necessário, cercando-os de atenção e cuidado. Desde pequena, Flávia se destacava pela simpatia, sociabilidade e dedicação. Ela ia bem na escola, estudava música e tinha muitos amigos. Já na adolescência, ela decidiu que queria ser professora e não planejava sair de sua cidade natal. Após se formar na Universidade Pedagógica local, Flávia começou a trabalhar como professora do ensino fundamental na mesma escola onde havia estudado. Quando completou 20 anos, ela conheceu um jovem chamado Valdeli Mafru. Entre eles surgiu um relacionamento e em 2019 ele a pediu em casamento. Em outubro do mesmo ano, o casal se casou. 2 meses depois, os cônjuges descobriram que estavam esperando um filho, o que os deixou sinceramente felizes. Rosalba Maria Green, de casada Xistel, nasceu em 1994 também na cidade de São João Batista. Quase nada se sabe sobre sua família e infância, mas os moradores locais lembram que desde jovem ela se comportava de maneira estranha e era insistente nas conversas, frequentemente mentia, exagerava histórias sobre si mesma e atribuía a si conquistas inexistentes. As pessoas não a levavam a sério. Mais tarde, Rosalba começou a despertar compaixão, contando sobre difíceis circunstâncias familiares ou doenças inexistentes. Em um dos casos, ela tentou manter um jovem ao seu lado, afirmando que tinha câncer em estágio terminal. Quando a mentira ficou difícil de esconder, ela simplesmente declarou que havia se curado milagrosamente. Em 2017, Rosalba se casou com Zumia Xistel. Ele era uma pessoa calma e tímida, completamente submissa à esposa. Foi ela quem tomou a decisão do casamento e ele não se opôs. O casal morava em uma pequena casa em um bairro tranquilo nos arredores da cidade. Rosalba trabalhava como bibliotecária na escola local, mas o relacionamento com os colegas era tenso. Muitos a consideravam insistente e não confiavam nela por causa das mentiras constantes. Durante os primeiros 3 anos de casamento, Rosalba não conseguiu engravidar. Os médicos até sugeriram que ela talvez nunca pudesse ter filhos. No entanto, no outono de 2019, ela anunciou que estava grávida, o que a deixou muito feliz. Ela imediatamente compartilhou a notícia com parentes, amigos e colegas, publicando uma foto do teste de gravidez positivo nas redes sociais. Nas semanas seguintes, ela recebeu inúmeras felicitações e apoio. O marido, os familiares e até mesmo aqueles que antes eram reservados com ela passaram a apoiá-la. Todos sabiam o quanto ela sonhava em ter um filho. No entanto, já em dezembro do mesmo ano, no 3º mês de gravidez, ela sofreu um aborto espontâneo. Rosalba não contou a ninguém sobre isso e continuou fingindo estar grávida. É difícil dizer o que exatamente a motivou naquele momento, mas provavelmente ela entendia que talvez não tivesse uma segunda chance. Então, ela decidiu levar o que havia começado até o fim. Ela começou a usar roupas largas, comia mais de propósito para ganhar peso e em sua mente começou a se formar um plano cruel. Cerca de 2 meses depois que Rosalba perdeu o bebê, começou a circular na escola a notícia da gravidez da jovem professora Flávia. Os colegas a parabenizavam. A informação se espalhou rapidamente. Até então, Rosalba e Flávia quase não se comunicavam, limitando-se a cumprimentos. No entanto, agora Rosalba começou a buscar ativamente contato com ela. Ela adicionou Flávia como amiga na rede social e passou a escrever para ela diariamente, sugerindo encontros, passeios e conversas. Ela explicava sua iniciativa dizendo que ambas estavam aproximadamente no mesmo estágio da gravidez, então seria interessante compartilhar experiências.
Flávia não estava entusiasmada, mas mesmo assim concordou em se encontrar. Os colegas viam Rosalba como uma pessoa estranha e insistente, mas em certo momento elas almoçaram juntas no refeitório da escola e trocaram números de telefone. Rosalba, como antes, contava histórias inventadas sobre suas doenças, despertando compaixão. O único fato verdadeiro era que ela realmente não conseguia engravidar há muito tempo. Sobre o aborto espontâneo que aconteceu, ela naturalmente não falou nada. No início, os encontros entre as mulheres aconteciam raramente. Mais tarde, ficou sabido que Rosalba, ao mesmo tempo, tentava estabelecer contato com outras 2 garotas grávidas da cidade, com quem conheceu pela internet. Ela também lhes propunha encontros, convidava para visitá-la ou para passeios. A todas, ela dizia que esperava uma menina. Já tinha até escolhido o nome, Alisa. No entanto, ao descobrir que as outras 2 mulheres estavam grávidas de meninos, ela rapidamente interrompeu o contato com elas. Depois disso, Rosalba concentrou toda a sua atenção em Flávia, pois ela esperava uma menina. Com o passar do tempo, ficou cada vez mais difícil para Rosalba manter a aparência de gravidez. Ela lia artigos na internet sobre sintomas e particularidades da gestação. Depois ela contava tudo isso ao marido, aos parentes e aos colegas, fingindo que eram suas próprias sensações. Em alguns meses, ela conseguiu ganhar cerca de 15 quilos, mas o formato da barriga ainda não correspondia ao que se espera nos estágios avançados da gravidez. O marido de Zulmiar começou a insistir para que ela fosse ao médico com ele, pois queria ver o ultrassom pessoalmente. Em resposta, Rosalba inventava várias desculpas, cancelamentos de consultas, remarcações por causa da agenda do médico, mudanças inesperadas no cronograma. Zulmiar era uma pessoa confiante, confiava totalmente nas palavras da esposa e não fazia perguntas desnecessárias. Isso permitia que Rosalba manipulasse a situação livremente. Ela até falsificava mensagens em nome do médico, enviava-as para o próprio telefone e depois mostrava ao marido. Às vezes, ela se confundia com os termos médicos, cometia erros de ortografia, mas o marido não percebia nada, pois ele mesmo não entendia nada de medicina. Para evitar a intimidade e não levantar suspeitas, Rosalba também escreveu recomendações para o marido em nome do médico, nas quais dizia que a vida sexual era temporariamente indesejável. Ele levava isso a sério e seguia rigorosamente as orientações, pensando que vinham de um especialista de verdade. Ela comprava ativamente itens para bebês, roupas, mamadeiras, fraldas, brinquedos, tudo o que era necessário para a recém-nascida. Ela ia às lojas com o marido, a mãe ou a irmã. Mas, a partir de certo momento, passou a convidar exclusivamente Flávia para esses passeios. No verão de 2020, Rosalba organizou uma sessão de fotos à espera do bebê. Ela posava com um vestido de grávida, segurando itens de bebê nas mãos. O marido a abraçava, tocava sua barriga. Nas fotos, eles pareciam um casal comum à espera de um novo membro na família. Mais tarde, essas fotos se tornaram parte de um processo criminal. Com o tempo, Rosalba e Flávia passaram a passar praticamente todo o tempo livre juntas. Todos os dias elas conversavam, passeavam, compartilhavam histórias pessoais. Ao mesmo tempo, a iniciativa de todos os encontros partia exclusivamente de Rosalba. Se Flávia tentava adiar ou cancelar um encontro, ela começava a reclamar de problemas, pedia apoio, apelava para a compaixão. Normalmente isso funcionava. Flávia não conseguia recusar. Na verdade, Rosalba coletava informações, fazia muitas perguntas sobre o bem-estar, exames médicos e análises. Mais tarde, ela usava todos esses dados em conversas com o marido e parentes, para simular de forma convincente uma gravidez. Ela copiava o comportamento de Flávia, imitava seu jeito de andar, gestos, até mesmo as preferências alimentares e se esforçava para agir como as mulheres no final da gravidez. Segurava as costas, sentava-se com dificuldade, levantava-se devagar. O marido de Flávia sentia-se irritado com a nova amiga da esposa. Ele achava que a convivência delas estava excessiva. Isso causava conflitos entre o casal. Mas Flávia, por natureza uma pessoa gentil e bondosa, não conseguia ignorar a insistência de Rosalba. No meio de julho, supostamente estava chegando a data prevista para o parto de Rosalba. No entanto, ela mentiu novamente, explicando a todos que os médicos haviam errado nos cálculos. Ao mesmo tempo, ela planejava ativamente a execução de seu plano, cujo objetivo era passar o filho de outra pessoa como se fosse seu.
Em agosto, Rosalba começou os preparativos para a festa em comemoração ao futuro parto de Flávia. Ela decidiu organizar um evento, escolhia as decorações, convidava os convidados. Flávia inicialmente tentou recusar, mas Rosalba reagia de forma emocional à recusa. Dizia que queria agradar, que estava se esforçando muito. No final, Flávia cedeu, sem suspeitar como tudo terminaria. A festa estava marcada para o dia 28 de agosto de 2020. A organização ficou totalmente a cargo de Rosalba. Um dia antes do evento, ela ligou para todos os convidados e informou que, por motivos técnicos, ele seria adiado. A data e o local seriam informados posteriormente. Ninguém suspeitou de nada e nenhum dos convidados comentou isso com Flávia. Ela continuou sem saber de nada. Na manhã do dia 28 de agosto, no horário combinado anteriormente, Rosalba foi buscar Flávia, supostamente para levá-la ao evento. Como a festa havia sido planejada apenas para mulheres, o marido de Flávia ficou em casa. Ele acompanhou a esposa grávida até o carro e não sabia que estava vendo-a pela última vez. Quando Rosalba saiu de carro com Flávia, ela não especificou para onde estavam indo. Isso deveria ser uma surpresa inesperada. Depois de um tempo, ela sugeriu que Flávia vendasse os olhos para manter o suspense. A princípio, Flávia recusou, mas depois cedeu, sem suspeitar de nada perigoso. No restante do trajeto, Rosalba manteve uma conversa descontraída para não deixar a amiga preocupada. Enquanto isso, ela seguiu para a periferia da cidade, para a região de uma antiga fábrica de cerâmica abandonada e velhos armazéns. Ao chegar ao local, Rosalba não tirou a venda de Flávia, ajudou-a a sair do carro e a conduziu para um dos galpões vazios. Flávia ficou desconfiada com o silêncio estranho e o cheiro forte. Ela tentou tirar a venda para entender onde estava, mas não teve tempo. Rosalba a golpeou na cabeça com um pesado pedaço de tijolo. Em seguida, vieram mais alguns golpes, após os quais Flávia caiu no chão. Já inconsciente, Rosalba bateu no rosto da mulher com uma pedra. Mais tarde, ela não conseguiu explicar por que fez isso, já que a vítima não demonstrava sinais de atividade. Talvez ela só quisesse desfigurar sua aparência. Sem ter certeza de que Flávia estava morta, Rosalba passou para a segunda parte de seu plano macabro. Ela havia trazido consigo um estilete, alguns trapos e um cobertor. Sem nenhum conhecimento médico, sem qualquer compreensão de anatomia, ela começou a retirar o bebê do ventre da mulher por conta própria, contando com o chamado parto cesariano. A ferramenta que ela usava era totalmente inadequada para esse tipo de ação. A faca cortava mal os tecidos e mais os rasgava do que cortava. A mulher agia de forma brusca e sem qualquer preparação. Ela não estava preparada para o quão difícil, sujo e sangrento seria esse processo. Rosalba levou muito mais tempo do que havia planejado e, na pressa, acabou cortando a criança acidentalmente em alguns lugares. O procedimento foi realizado em completa falta de higiene. Ainda assim, apesar de muitos fatores desfavoráveis, a menina recém-nascida sobreviveu. Depois de tirar a bebê, Rosalba a enrolou em um cobertor que havia trazido, colocou-a no banco de trás do carro, trocou de roupa por uma limpa, previamente preparada, e guardou as roupas ensanguentadas no porta-malas. Em seguida, ela gastou algum tempo pensando em uma explicação plausível e foi para o hospital. A caminho do hospital, Rosalba não fechou completamente o porta-malas do carro. Em um dos cruzamentos, quando ela parou no sinal vermelho, a tampa se abriu um pouco e as roupas ensanguentadas ficaram visíveis para fora do carro. As pessoas no carro de trás perceberam isso e imediatamente avisaram a polícia, descrevendo o veículo, a placa e a direção em que ele seguia. Quando Rosalba chegou ao prédio do hospital municipal, os policiais também chegaram lá. Ela foi parada na entrada principal. Ela carregava um embrulho com uma criança nos braços. Quando questionada, ela respondeu que era sua filha e que precisava de atendimento médico urgente. Ela foi acompanhada até o setor de emergência, mas os policiais permaneceram no local sem pressa de ir embora. Rosalba, visivelmente nervosa, disse aos médicos que havia dado à luz sozinha. Supostamente o parto começou de repente e terminou antes que ela conseguisse chegar ao hospital. Ela afirmou que a menina caiu no chão e se feriu nas pedras afiadas à beira da estrada. Segundo ela, enrolou a criança no primeiro cobertor que encontrou e foi imediatamente buscar ajuda. Quando os médicos sugeriram examinar a mulher, ela recusou, alegando que estava tudo bem com ela.
A recusa e o comportamento dela despertaram suspeitas nos médicos. Durante o exame da bebê, descobriu-se que havia inúmeros cortes e perfurações em seu corpo, cuja natureza não correspondia à queda descrita. Os ferimentos eram caóticos, causados por um objeto cortante e não pareciam ser resultado de trauma por cascalho. Felizmente, nenhum dos ferimentos atingiu órgãos vitais, mas era necessário um tratamento urgente. Os médicos comunicaram suas suspeitas à polícia e insistiram para que a mulher fosse examinada mesmo assim. Sob ameaça de exame médico compulsório, Rosalba concordou. Como se supunha, não foram encontrados vestígios de parto recente. A mulher não apresentava sangramento, lesões ou qualquer sinal de gravidez recente. Sua história não era confirmada por nenhum indicador médico. No entanto, para não deixá-la ansiosa, os médicos fingiram não duvidar de suas palavras e pediram para ela ligar para o marido, supostamente para que ele trouxesse os documentos, já que com ela estava apenas a carteira de motorista. Dessa forma, eles esperavam descobrir quem era, de fato, a mãe da criança e de onde ela estava com a Rosalba. Naquele momento, ninguém ainda suspeitava que por trás disso havia um crime extremamente cruel. Ao ligar para o marido, Rosalba informou que estava no hospital. Eles tiveram uma filha, mas surgiram complicações e ela precisava urgentemente dos documentos. Ela explicou onde eles estavam guardados, sem se lembrar de que entre eles havia uma prova extremamente importante. Zulmiar, sem saber do que havia acontecido, reuniu os documentos e pegou também o prontuário médico. Ele nem percebeu que no prontuário constava outro nome, Flávia Godinho. Algumas semanas atrás, Rosalba roubou esse prontuário de Flávia quando a acompanhou a uma consulta médica. Era importante para ela conhecer as prescrições e observações médicas para simular a gravidez com mais precisão. Depois disso, ela colocou o prontuário junto com seus papéis, onde foi encontrado pelo marido. Quando os funcionários do hospital viram o documento médico em nome de Flávia Godinho, uma jovem grávida que esperava dar à luz no início de setembro, eles imediatamente entenderam de quem poderia ser o bebê. Restava a principal pergunta: onde está a verdadeira mãe agora? O que aconteceu com ela? Ela está viva? Após a prisão de Rosalba, a polícia suspeitou que seu marido pudesse estar envolvido no crime. Zulmiar Axislo foi levado à delegacia para interrogatório. Ele foi imediatamente questionado sobre como conseguiu o prontuário médico em nome de outra mulher. E como explicar a origem da criança que sua esposa tentou passar como sendo dela. O homem estava claramente confuso e não entendia do que se tratava. Quando lhe disseram que Rosalba na verdade não estava grávida, ele primeiro não acreditou e depois começou a insistir no contrário. Ele afirmava que durante toda a gravidez cuidou da esposa, sentiu o bebê se mexer e acreditava sinceramente que em breve teriam uma filha. Para confirmar suas palavras, ele mostrava fotos do ensaio fotográfico de gravidez deles e exibia conversas com o suposto médico que, segundo ele, acompanhava Rosalba. Essas mensagens se tornaram uma das provas. Elas continham inúmeros erros gramaticais. A perícia mostrou que todas as mensagens foram enviadas do próprio telefone de Rosalba. Quando os investigadores apresentaram as provas ao homem, ele percebeu que todo esse tempo esteve enganado. Ele não conseguiu conter as emoções e começou a chorar. Para ele foi um choque descobrir que a esposa o havia enganado e que não havia gravidez alguma. Enquanto isso, Valdeli Mafru, marido de Flávia, procurou a polícia. Ele comunicou o desaparecimento dela. Segundo ele, Flávia foi a um evento organizado por sua amiga. Ela deveria ter voltado antes do anoitecer, mas não deu notícias e seu telefone estava desligado. O marido começou a ligar para outras supostas participantes da festa e descobriu que não houve nenhuma comemoração. Ela havia sido cancelada na véspera. Ele tentou ligar para Rosalba, mas o telefone dela também não atendia. Percebendo que a situação poderia ser séria, ele procurou a polícia. No entanto, naquele momento, a investigação ainda não tinha informações sobre a detenção de Rosalba e a criança no hospital. A polícia prometeu iniciar as buscas pela manhã, mas Valdeli decidiu agir imediatamente. Junto com os pais de Flávia e outros parentes, ele organizou uma busca por conta própria. Eles se dividiram e vasculharam diferentes áreas da cidade. Valdeli foi em direção à periferia, onde ficava uma fábrica de cerâmica abandonada. Foi lá que ele encontrou o corpo de sua esposa, mutilado, deitado em um antigo prédio abandonado.
Ele imediatamente chamou a polícia e os paramédicos. Naquele momento, ele ainda não sabia que Rosalba já havia sido detida e que havia uma criança no hospital, que ela dizia ser sua. Naquele momento, a investigação já tinha motivos para acreditar que o bebê poderia ser filha da mulher assassinada, especialmente depois que ficou sabido que Rosalba estava com um prontuário médico em nome de Flávia Godinho. Os peritos forenses constataram que Flávia recebeu pelo menos 5 golpes de tijolo na cabeça. No entanto, nenhum deles foi a causa direta da morte. A mulher morreu devido a uma hemorragia maciça causada por uma intervenção não autorizada com o objetivo de extrair o feto. O estilete utilizado pela agressora estava ao lado do corpo. Todas as evidências apontavam para um assassinato premeditado cometido com extrema crueldade. A perícia genética confirmou que a menina que estava com Rosalba era realmente filha de Flávia. Apesar disso, Rosalba continuou negando sua culpa e afirmava que ela mesma havia dado à luz a criança. No entanto, as provas eram irrefutáveis. Na arma do crime encontrada ao lado do corpo, um estilete de escritório, havia impressões digitais de Rosalba. Além disso, foram encontrados vestígios de sangue da vítima em suas roupas, sapatos e cabelos. A investigação também confirmou que Rosalba realmente sofreu um aborto espontâneo alguns meses antes do crime. No entanto, ela continuava a enganar a todos, fingindo ainda estar esperando um filho. Os investigadores concluíram que o assassinato foi premeditado. Rosalba escolheu Flávia como vítima e tomou medidas concretas para executar seu plano. Ela não pensou no que faria após sequestrar o bebê, mas seu objetivo era claro: apropriar-se do filho de outra pessoa. O tribunal considerou Rosalba culpada por vários artigos: assassinato premeditado com crueldade extrema, causar lesões corporais a um menor e sequestro de criança. Durante as audiências, ela descreveu em detalhes como agiu, o que chocou os participantes do processo. O advogado dela tentou convencer o tribunal de que sua cliente havia perdido o contato com a realidade após um aborto espontâneo e agiu em estado de transtorno mental. No entanto, a perícia psiquiátrica forense a considerou imputável. Como resultado, Rosalba foi condenada a 57 anos de prisão. De acordo com a legislação, a possibilidade de solicitar liberdade condicional só surgirá após o cumprimento de pelo menos metade da pena. Seu marido, Zulmi Eshistol, foi totalmente absolvido. A investigação concluiu que ele não sabia nada sobre os planos da esposa e não participou do crime. Quase imediatamente após o ocorrido, ele entrou com o pedido de divórcio e deixou a cidade. A família de Flávia, após concluir todos os procedimentos jurídicos, também decidiu deixar a cidade. A história teve grande repercussão pública e se tornou o caso criminal mais notório da região. Os familiares não queriam que a menina crescesse em um lugar onde quase todos conheciam as circunstâncias da morte de sua mãe. A criança recebeu o nome de Cecília. A família faz todo o possível para que ela cresça em um ambiente tranquilo, longe de um passado traumático.